que você tem ou você gostaria de ter? Como que é a família ideal para você? Como que é o pai, a mãe, os filhos? Eu sei que isso é impossível, é impossível. Se é ideal, né, só está na ideia, não na realidade. A família real é um pouco diferente, tem seus percalços, suas dificuldades. Nem todo mundo contribui necessariamente, mas por que eu estou perguntando isso? Porque nós temos os nossos ideais de família, ideais de vida, e nós temos secularmente um ideal de família. Está sendo, claro, debatido ou rebatido, né? A ideia de família tradicional, mas ainda está muito em voga. O ideal de família é a família doriana. Já ouviu falar da família doriana? Os antigos aqui vão lembrar do que é a família doriana. Eu não sou antigo, tá? Então eu aprendi pesquisando, tá? Então não é isso. Família doriana é daquela margarina, de fato, doriana, né? Enfim, a marca, e aí era representar uma família perfeita, né? Pai, mãe, filhos, né? Tudo muito bonito, tudo muito esteticamente correto. Aí se brincou, né, com a ideia de família doriana, a família perfeita, a família ideal, que não tem problema, não se preocupe, a sua família provavelmente não é a família doriana, né? Porque todas as famílias têm problemas. Mas a Bíblia tem um ideal de família também. A Bíblia tem aquele ideal do qual talvez nós não iremos atingir, mas nós iremos perseguir. Em que sentido? Num bom sentido, né? Iremos buscar, se atentar para o que a palavra de Deus nos fala e assim buscar viver o mais próximo do ideal de Deus. Antes mesmo da gente ler o texto, por que eu estou falando de família? É óbvio, né? Por causa do pai, Dia dos Pais. E qual que é o valor do pai, será? Na psicologia, talvez no início da psicologia, se colocou um grande valor para o pai, um valor excedido, acima de tudo. Depois foi descoberto também o óbvio, que a mãe também tem muito valor, né? Mas é importante, não se rebaixa, não se retira o valor do pai. Portanto, eu quero ler o nosso salmo da família, não família doriana, não, família bíblica, né? Do Salmo 128. Você certamente conhece, ou talvez já tenha ouvido falar deste salmo na leitura, provavelmente você vai se lembrar. É o salmo que fala, portanto, das nossas famílias, mas do que eu quero tratar hoje, que é o valor da paternidade. Valor da paternidade. Nós iremos ler, eu gostaria que você se atentasse para esse texto. Diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Irmãos, este salmo contém um ideal bíblico ao qual nós precisamos perseguir. Talvez você nunca viverá este ideal. Então a Bíblia não está sendo excludente ou exclusiva, ou mesmo maldosa para dizer, olha aqui, você ou eu não conseguimos ver, não é isso. Mas ela está nos moldando a entendermos o valor da família. Mas eu gostaria que você se atentasse numa coisa. Esse texto fala sobre família, é verdade, é um texto muito bom para pregar sobre família. Mas ele fala a quem? Quem que é o que é abençoado, porque teme ao Senhor? É o pai, você percebe aqui? Ele é o que tem a sua mulher como videira frutífera, os filhos ao redor da mesa como plantas que crescem bastante. E este salmo está conectado ao Salmo 127. Também, você pode voltar um pouquinho para chegar ao Salmo 127, não vamos ler inteiro, mas ele fala sobre a edificação da casa, sobre como o Senhor trabalha, e ele fala sobre filhos. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o galardão, e a gente se atenta para algumas coisas que talvez podemos dizer que são contextuais, são daquela época que talvez não se aplique a você, tá bom? Por exemplo, um deles é da mulher ter muitos filhos. Naquela época, a grandeza, a nobreza, o sinal de bênção era a mulher ter o mais filhos possível. Então, por isso que é descrito aqui a mulher como uma videira frutífera. Você viu quantas uvas que uma videira dá? Gente do céu, muita coisa, né? Então, pensa numa mulher frutífera.
É aquela que tem 8, 10 filhos. Não sei se alguma mãe aqui tem 10 filhos, 8 filhos, 5 filhos. Hoje em dia, 4 filhos já é bastante. 3, dependendo da família, já fala, você ficou louco, 3 filhos, né? Não é verdade? Mas esse não é mais o ideal. A ideia não é que você, para cumprir o chamado bíblico, você tenha que ter 10 filhos, né? Ou o pai, né? Eu perguntei à mãe, mas no dia dos pais, talvez tenha algum pai aqui que tenha 10 filhos, 8 filhos, né? 5 filhos, enfim. Mas a questão aqui é contextual. Porque, gente, você sabe muito bem, na época, o trabalho rural, o trabalho das fazendas ou do campo, muitos irmãos aqui já viveram no campo muitos anos, e naquela época não havia maquinário, a mudança de maquinário aconteceu muito recentemente. Imagine um texto escrito, talvez há 3.000 anos atrás, quanto mais filhos você tivesse, mais força de trabalho você teria. Portanto, esse é um sinal de grandeza, até de enriquecimento, né? Com os filhos sendo bem criados, trabalhando bem, assim os filhos ajudariam no crescimento da família e do que seria uma espécie de família e empresa, né? No Salmo 127, está acoplado a esse, fala que os filhos são flechas. Bem-aventurado quem enche deles a sua aljava. Aljava é aquele estojo que ficam as flechas, né? Então, quanto mais flecha você colocar na aljava, melhor. A ideia ali seria os filhos mesmo, né? Quanto mais filhos, melhor. Mas não é isso que eu vou dizer para você, tá bom? Porque senão eu já estaria me condenando. Tem um filho apenas ainda, né? Então, a ideia não é essa, que você tem que ter muitos filhos. Eu só estou mostrando qual era o contexto da paternidade aqui. A bênção seria ter muitos filhos, quanto mais, melhor. Então, a mulher abençoada, o homem abençoado, seria aquele que tivesse muitos filhos. Mas tem algumas coisas que eu gostaria de tratar com você, pai, e com todos nós, é claro, para a gente entender um pouco o valor da paternidade, retirados desse texto e do contexto bíblico, para que a gente aprenda um pouquinho mais. Quem sabe, né, a gente pode ser, como pais, eu me coloco aqui, moldado um pouco mais pela palavra de Deus. Eu me atento pelo menos a 5 coisas que a paternidade é, e a primeira delas, eu acho que todas são óbvias, tá? Mas a primeira delas é que a paternidade é um dom de Deus. Paternidade é um dom de Deus. Por que eu estou falando paternidade, né? Porque paternidade é ter filhos, é óbvio, mas também é o cuidado, né? É o andar junto, é o caminhar junto, é o educar. Portanto, paternidade é um dom de Deus. Quando a Bíblia trata de dons, tem 2 significados, dom. O primeiro significado, na verdade, esses 2 estão juntos, é que é um presente. Dom é presente. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso é dom de Deus. Portanto, é um presente de Deus, é uma graça. Então, ser pai é dom, é graça de Deus, é presente de Deus. O seu filho é um presente que Deus te deu. Na verdade, hoje de manhã eu disse que Deus emprestou para você, porque você está cuidando do seu filho para que ele sirva ao Senhor, para que você entregue ao Senhor no tempo devido, quando ele se tornar um missionário lá na África, ou onde ele estiver, você vai dizer, Senhor, toma que ele é seu, né? Ou, enfim, mesmo que ficar aqui na cidade, é do Senhor. Dom é dádiva, é presente, mas na Bíblia, dom também tem uma outra expressão, um outro sentido. Sabe o que é? Dom é capacidade. Vou usar o exemplo de 1 Coríntios capítulo 12, quando fala dos dons do Espírito Santo, que os dons são dados pelo Espírito a cada um conforme ele quer, para a edificação da igreja. Então, a uns deu os dons de cura, o dom de revelação, interpretação e por aí vai. Perceba que aí é um presente, claro, o Espírito que está dando de graça, mas é uma capacidade. Portanto, paternidade é dom de Deus. De que modo? Primeiro, ela é uma dádiva, é um presente de Deus, na verdade é um compartilhar de Deus com você, e é uma capacidade que Deus te dá. Nenhum pai nasce pronto, nenhum pai vira pai sabendo tudo, e mãe também, com certeza não. Você que é pai, já passou pelo momento em que você pegou aquele bebê no colo, saindo do hospital, ou ainda no hospital, e pensando assim, o que eu faço agora? E agora, né? Como é que faz mesmo? Você que é pai, talvez meio novo igual eu, ainda está fresco na memória, né? Como é que troca a fralda? Mas chora muito mesmo? É assim mesmo? Tá com defeito? Chora tanto, né? Enfim, dom da paternidade é capacidade que o Espírito Santo dá. Essa é a ideia. É Deus quem prepara. É Deus quem dá a graça. Portanto, se é dom, veja aí, pai, dependa de Deus para criar o seu filho. Dependa de Deus.
É Ele que vai te ensinar a ser pai. É a palavra de Deus que vai te moldar a ser pai. Isso serve para os jovens aqui que não são pais ainda, né? Porque, para que você, ao se tornar pai daqui a algum tempo, você saiba disso, dependa de Deus. Na saída do culto da manhã também eu já estava parabenizando alguns jovens e adolescentes, né? Dei parabéns pelo Dia dos Pais. Alguns 10 anos antes, outros 20 anos antes, mas já adiantando um pouquinho, né? É dependência de Deus, porque é dom. Porque é dom. Deus é quem vai guiar você para ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Então dependa de Deus. Conecte-se a Deus, Ele vai te dar sabedoria suficiente necessária. E eu digo isso como um protesto, às vezes, pela nossa visão de paternidade. E eu posso dizer isso como pai também. A gente vê muita coisa, lê muita coisa, para que saiba ser pai do jeito melhor. E, gente, não tem nada contra. Lê o que você achar por bem, né? Ideias, atuais, mas vá para a Bíblia, vá para a Bíblia. Eu me lembro de um pastor escrevendo que ele teve um filho, os seus filhos, né, nasceram aí há 30 ou 40 anos atrás, esse pastor já aposentado, e naquela época, década de 80 por aí, tinha uma moda, meio que misturava psicologia com coisa popular, assim, uma moda, que lançaram um livro que não podia dizer não para o filho. Isso o pastor estava escrevendo, não podia dizer não. Aí o pastor, qualquer não que você dissesse, ia ser ruim para o filho, imagina só, né? Aí o pastor falou assim, bom, na Bíblia está dizendo que eu tenho que dar limites, né? Repreender, claro que com cuidado, com carinho. Ele falou assim, quer saber, eu vou seguir a Bíblia. Esse pastor estava escrevendo com seus filhos adultos já criados, aí com 40 anos ou quase. Então, ele disse, olha, ainda bem que eu segui a Bíblia. Naquela época estavam dizendo para mim isso, aquilo outro. Era até feio, ou consideravam feio algumas coisas que eu fazia com meus filhos, mas ainda bem que eu segui a Bíblia. Paternidade é dom de Deus, então lembre-se disso, a capacidade vem dele. Se você não está próximo de Deus, pai, se aproxime de Deus, isso fará bem para você e fará bem para os seus filhos. A segunda coisa, também muito óbvia, é que paternidade é ministério. Ministério, o que isso tem a ver, né? Ministério tem sempre a ver com o outro. Tanto nessa temática de dom, o ministério é um serviço que você faz aos outros. Por exemplo, eu não posso, o ministério pastoral, por exemplo, não posso dizer que é um ministério para mim. Você mesmo já deve ter ouvido falar de um pastor ou outro que fez o seu ministério para si mesmo. Então, ele se tornou pastor e enriqueceu com o dinheiro dos outros. Você nunca ouviu falar disso, né? Não, é bem incomum isso, né? Aí você fala assim, não, ele está errado. Por que está errado? Porque ele fez pensando nele. Percebe? Todo ministério, ele é bom e ele é cabível quando ele é para os outros. Ministério tem a ver com entregar o quê? Jesus para os outros. É isso que é um ministério bíblico, seja ele qual for. Por exemplo, nós oramos aqui pelas nossas crianças, foram para lá ensaiar a surpresa para nós. Então, mas quando elas vão lá para a escolinha dominical, para o ministério infantil, nós falamos, estão lá no ministério. E nós imaginamos e sabemos que acontece o quê? Que Jesus está sendo ministrado ao coração delas. Isso é ministério. Tem a ver com servir aos outros, mas se é um ministério, tem a ver com servir Jesus para os outros. Agora veja só, pai, você tem um ministério da paternidade. Você tem um dom, uma capacidade de Deus, uma dependência de Deus, mas um ministério da paternidade. E se de fato é verdade isso, irmãos, então o ministério da paternidade só é devidamente cumprido quando você apresenta Jesus para os seus filhos. Quando Jesus é apresentado para os seus filhos. E talvez para os filhos seja a forma mais difícil de apresentar Jesus. Sabe por quê? Porque você talvez não convive comigo. Você me vê aqui na igreja. Você vê eu pregando. Aquele que convive muito, talvez me veja 3, 4 vezes na semana. Mas o meu filho está todo dia comigo. Meu filho me vê acordar, aliás, ele me acorda, então ele me vê acordar mesmo, né? A gente convive com ele, ele sabe, portanto, é muito difícil entregar Jesus para ele. Ou mesmo para a minha família, né? Eu falei o meu filho, mas a minha família e a sua família, com quem você convive de fato. Por isso que é ministério. Porque entregar Jesus, você vai falar, talvez
você vai falar de Jesus 5, 10 minutos por dia com seu filho, quem sabe muito, dependendo da idade dele, e de restante você vai viver Jesus. Por isso que é um grande desafio, mas eu posso dizer para você, o seu ministério da paternidade só estará cumprido quando você apresentar Jesus para os seus filhos. E deixe com Jesus. Alguns pais se preocupam, e se preocupam corretamente. O meu filho, será que ele vai aceitar Jesus? Meus filhos já estão em alguma idade. Alguns filhos a gente sabe que tomam caminhos distantes do Senhor. Bom, aqui cabe entregar para Jesus. Você entregou Jesus para os seus filhos? Agora entrega os seus filhos para Jesus. Jesus faz o trabalho certo. Mas que seja você um ministro na sua casa. Este é o pai do Salmo 128. Sabe quem? Aquele que teme ao Senhor. Aquele que anda nos caminhos do Senhor. Aquele que trabalha, por exemplo, porque fala que comerá do fruto do teu trabalho. Aquele que tem uma mesa, porque os filhos estão assentados ao redor da mesa. Então ele tem tempo para passar com os filhos. Tem gente que é pai de celular, não é pai de criança, parece, né? Ou de adolescente. Passa mais tempo com o celular do que com o filho. Seu filho é um ministério, viu? Ministério não é fácil. Todo mundo que serve na igreja sabe como que é. Tem dia que você não quer vir. Não é verdade? Não confirme, tá? Só pense no seu coração, tá? Mas tem dia que você não quer vir. É verdade. Né? Tem dia que eu penso assim, mas será que eu vou? Não, eu sou o pastor, então... Brincadeira, né? Mas é ministério, por isso que é um serviço, entregar Jesus ao filho. Terceira coisa, tá? Rapidamente, paternidade também é ser moldado por Deus. Paternidade é ser moldado por Deus. Lembra que eu falei ali em tom de brincadeira, mas verdade, né? Quando você vê a criança, você fala, e agora? Como que vai ser? Como que vamos cuidar? Todo pai, toda mãe já passou por esse desespero. Mas eu tenho uma palavra bem verdadeira para você. Você, pai, por mais que você seja sábio, talvez você tenha sido pai já com uma certa idade, já trabalha, já sustenta a casa, já lê a Bíblia, mas você não sabe ser pai. Como assim não? É claro que é um aprendizado, né? Mas você não sabe ser pai conforme o ideal de Deus. Por quê? Porque o pai por excelência é Deus. E assim como eu falei que a paternidade é entregar Jesus, ou seja, um ministério para com os filhos, é um dom de Deus, a paternidade também vai na outra direção. Isso aqui eu acho que confirma em qualquer coração de pai e de mãe. Quando você tem que ministrar alguém, quando você tem que cuidar de uma vida, quando ela depende de você, você começa a ser moldado também. É natural que pais e mães mudem um pouco, às vezes até muito, depois que os filhos nascem. Por quê? Porque ele vai sendo moldado. Aquele tempo que você tinha, talvez você não tenha mais. Aquele dinheiro que você tinha, agora já se foi. Mas você está sendo moldado. Por quê? Quais são as coisas que Deus molda o pai quando ele tem um filho? Bom, o Salmo diz, por exemplo, eu citando sempre o 127 também, o 128, que os filhos são como flechas, por exemplo. Flechas são feitas para atirar. O pai é moldado em investir em algo que não é dele. Quando Jesus dá filhos para você, quando Deus te dá filhos, Ele também te dá para arrancar o egoísmo do seu coração. Porque, de certa forma, nós somos egoístas. Então, Ele te dá para que você enxergue o outro, que você invista no outro. E você vai investir aí 18, 20 anos diretamente na vida do seu filho. Ele vai pegar tudo. E se Deus abençoar, ele vai para um outro lugar, para uma outra casa, constituir família, às vezes mudar para estudar em outro lugar. Mas é um investimento do qual você nunca terá o retorno financeiro. Até não é essa a ideia. Talvez o retorno emocional, o obrigado. Mas percebe, gente? Isso é ser moldado. É investir em algo que não retornará do mesmo modo para você. Mas é claro que é do coração de Deus para a sua vida. É ser moldado também, porque você estará criando alguém que tomará suas próprias decisões e você terá que entregá-lo para Deus. É ser moldado, porque é aprender com Deus como ministrar aos outros, como ser pai de fato. Gente, você é moldado porque você compartilha de um atributo de Deus. Olha que coisa interessante. Deus tem atributos que não são compartilháveis para nós.
ele, por exemplo, é imutável, ele não pode mudar. Isso é chamado de um atributo, uma qualidade, característica de Deus. Você muda muitas vezes, né? Está envelhecendo, por exemplo, é mudança. Isso não é compartilhado de Deus com você, mas tem atributos, tem qualidades que Deus compartilha conosco. Por exemplo, no meu caso, eu sou pastor, Deus também é chamado de pastor, supremo pastor. Portanto, Ele compartilhou esse atributo comigo, do qual eu, se quiser ser um pastor bom, eu tenho que olhar para o supremo pastor, dizer, olha, é Ele que sabe, então eu aprendo com Ele. A paternidade é o mesmo modo. Deus é Pai, Ele é o Pai nosso. Então, Ele te dá um filho também para te moldar conforme um atributo dEle, que é o atributo de ser Pai. Você está aprendendo a ser mais parecido com Jesus quando você cuida do seu filho. Você está aprendendo a ser mais parecido com Jesus quando você investe, quando você gasta tempo, dinheiro, forças. Por quê? Porque Deus está moldando em você esta qualidade de ministrar aos outros, de pensar no outro, ainda que seja seu filho, claro, tão próximo a você, de ser um pouco mais parecido com Jesus, um pouco mais parecido com esse atributo de Deus que é a paternidade. Percebe? É um grande desafio, mas é um presente, é uma dádiva de Deus para você, pai. É claro que aqui a gente pode colocar a mãe também, né? A mãe também se doa, com certeza, às vezes mais do que o pai, né? Às vezes não, né? 99% das vezes mais que os pais, mas a palavra hoje não é sobre mãe, então vamos continuar no pai aqui, né? A quarta coisa sobre o pai é que se os filhos são flechas, se eles são atirados, né? Flecha é feito para atirar de fato, para ele sair de casa um dia. Se os filhos são como essa planta que cresce ao redor de casa, portanto tem o crescimento, ou ao redor da mesa, né? Ser pai é viver na esperança. Haverá um momento em que você terá de entregar o seu filho para Jesus, terá de entregar para o Senhor. O filho, de fato, cumpre coisas que os pais querem. E talvez você esteja educando o seu filho desse modo, ele tenha sido educado assim. Que o filho vai fazer aquilo que você quer. Quem sabe ele está na profissão que você desejou, quem sabe não. Quem sabe o filho ou os filhos estão próximos de você como você queria, ou se mudaram, ou estão distantes. Quem sabe ainda são crianças, estão numa fase de a conhecer o mundo. Mas a verdade é que os pais não controlam os filhos. Portanto, você precisa viver na esperança de que aquilo que você está ministrando, lembra da ministração, do dom de Deus? Aquilo que você está ministrando a eles, Jesus fará chegar neles. Se você é pai, você já passou por isso, de falar e parecer que a coisa fica no meio do caminho. Você fala e a criança, o adolescente, o jovem, o adulto até, faz exatamente o contrário, não é assim? Às vezes eu brinco com a Ana que eu tenho a sensação de que o Isaac está esperando eu falar para ele fazer o contrário. Então, você fala e ele faz exatamente o contrário. E às vezes eu falo, a Ana está falando alguma coisa, eu falo, não dá ideia, porque se falar que não, ele vai fazer, né? Porém, eu sei que o seu filho não é assim, é bem mais tranquilo, né? Bem mais sossegado. Porém, a gente não controla os nossos filhos. Agora, pensa que doentio é dizer assim, olha, eu quero que meu filho faça tudo o que eu quiser. Não, gente. Quem que faz chegar lá? Jesus. Então, você vive na esperança do quê? Que você vai abençoar, que você vai ministrar, e Jesus vai completar. A mim cabe ser um ministro de Deus, não só na igreja, mas em casa, primeiramente, aliás. Mas Jesus faz o resto. A você também não cabe, pai, controlar o futuro dos seus filhos. Também não é saudável. Imagine dizer, olha, meu filho vai fazer isso, isso, isso. É claro que tem o desejo, tem os sonhos, tem os planos, você também tem para os seus filhos, mas você não controla o futuro deles. Sabe quem controla o futuro dos seus filhos? É Jesus. Jesus. Seus filhos, né? A tendência é claro que isso não acontece com todos, mas a tendência é que eles vivam mais do que você. Se o Isaac viver bastante, eu espero viver bastante também, todo mundo viver bastante, ok, mas se ele viver até a velhice, ele certamente vai viver mais do que eu. Portanto, eu não irei ver a velhice dele. Na melhor das hipóteses, não irei ver talvez uma boa parte da vida dele. Mas lá está Jesus. Portanto, eu vivo na esperança. Essa é a ideia, a paternidade é viver nessa esperança. Aonde você não chegar, seja pela idade, seja pela distância,
seja às vezes até pela falta de conhecimento, porque tem filhos que estão dentro de casa, mas convenhamos, já sabem mais do que os pais. Às vezes porque estão estudando, os pais não estudaram. Às vezes porque são aí jovens, adolescentes, que sabem, têm muito conhecimento, têm o celular na mão, a internet. E tem coisa que o pai começa a ver, a mãe também, que ele não atinge, ele não consegue chegar. Então lá está Jesus também. Paternidade é viver na esperança de que aquilo que seu braço não controla, aquilo que você não pode determinar e às vezes nem deve, Jesus está lá. Jesus está trabalhando. Esta é a verdade. E por final, quando quase nada restar, ou nada mais a ser dito, paternidade é um testemunho. Paternidade é um testemunho. Em que sentido, irmãos? Tem coisas, como eu falei, que você não vai conseguir controlar. Tem coisas que talvez você fará de um jeito e seu filho terá outras vontades, outras necessidades. Você foi criado num mundo que não existe mais. Se você tem a minha idade, daí para frente, certamente é outro mundo que seu filho será criado. Mas cabe, no mínimo, a você, pai, ser testemunha de Jesus. Paternidade é testemunho. Relembre comigo o Salmo 128 ali. Aquele homem, ele é bem-aventurado porque ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aliás, tem 3 características deste homem que ele faz. O restante é o que acontece com ele. Claro que podemos deduzir algumas coisas a mais. Ele teme ao Senhor, ou seja, o seu coração busca Jesus. Ele anda nos seus caminhos, ou seja, ele não é um hipócrita. E aquilo vale muito para nós pais, né? Os filhos sabem quando nós estamos sendo hipócritas. Porque às vezes nós dizemos, eu temo ao Senhor. Mas andar nos caminhos é a vida condizer com o discurso. É o que eu faço condizer com o que eu falo. Então, o meu coração teme ao Senhor, mas a minha vida anda nos caminhos do Senhor. E o verso 2 tem uma outra característica dele. Aqui também já é uma dedução, mas está diretamente dito. Comerá do trabalho das suas mãos. Portanto, esse pai trabalha. Esse pai corre atrás, ele faz o que é possível para sustentar os filhos. Eu falei que outras coisas podem deduzir aqui, né? Como a mulher está próxima, os filhos ao redor da mesa, portanto, há uma mesa. Mas essas outras coisas todas acontecem por quê? Porque o pai uniu o coração dele, no coração dele tem Jesus. Ele uniu a vida dele é andar nos caminhos do Senhor e ele trabalha para cuidar da sua casa. No final das contas, o que esse pai é? Esse pai é uma testemunha viva de Jesus, uma testemunha viva de Jesus. Eu já encontrei algumas pessoas desviadas que dizem assim, meu pai e minha mãe são crentes. E eles dizem, eles são crentes de verdade. Esse, olha até o desviado, está desviado, mas ele vai dizer assim, eu sei que eu estou errado. Por quê? Por causa do meu pai e da minha mãe. Já encontrou um desviado assim? Eu sei que eu estou errado, porque o meu pai e minha mãe, eles são crentes de verdade. Eles buscaram a Deus. No final, talvez a paternidade, que é um dom, e de fato você não tenha mais a possibilidade, ou não esteja mais tão próximo assim, ou não tenha tanta capacidade para chegar onde o seu filho está. A paternidade é um ministério, como eu falei, mas pode ser que o seu filho esteja longe de você. A paternidade também é um ser moldado, mas você já fez tudo o que deveria fazer. O que resta, pai? O que resta, mãe também? Vamos incluir, né? É ser testemunha viva. Ser testemunha viva. É alguém que teme ao Senhor e anda nos caminhos. E o resto, irmãos? E o resto? Confia no Senhor. Confia, entrega o teu coração a Ele. E o mais, como diz o Salmo, Ele fará. Ele fará. Tem muitos versos bíblicos que nos dão esperanças sobre a paternidade, ou seja, sobre a criação de filhos. Muitos versos, especialmente para você que vê o seu filho longe de Jesus. Entrega ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Busque a justiça de Jesus e o seu reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele, diz o apóstolo Paulo em Efésios 3, Ele sabe tudo que nós vamos pedir, e Ele é poderoso para fazer mais ainda do que podemos pedir ou até mesmo imaginar. Esse Deus é poderoso. Quando Paulo e Silas, lá em Atos 16, pregam para aquele carcereiro, ele diz, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Josué, como um homem, um pai, se levanta diante de toda a nação de Israel e diz, vocês escolham quem servir,
mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E há belíssimos testemunhos de homens e mulheres, e muitos pais que se levantaram, e eles foram o quê? Além do ministro, além de um servo de Deus, eles foram um testemunho na sua casa. Para isso, devo dizer, o seu filho sabe quem é você. Para isso, certamente, as suas palavras não bastarão. Você pode enganar o pastor, você pode enganar as pessoas que estão sentadas ao seu lado, mas seus filhos você não enganará. Agora, se você for um testemunho, isso ficará cravado no coração deles até o último dia. Ficará cravado, porque eles poderão dizer: o meu pai serviu a Deus, o meu pai foi um servo de Deus. Eis aí o valor da paternidade. O quê? Expressar Deus para os seus filhos. Seus filhos irão conhecer a Deus um pouquinho mais através da tua vida, do teu ministério. Para finalizar, irmãos, eu conto o testemunho aqui de um pai, um testemunho muito simples, que ele chegava no quarto, a filhinha dele talvez tinha lá seus 3, 4, 5 anos, e ela disse: pai, eu estou com medo do escuro. Claro, muito natural nessa idade. E o pai dela disse assim: filha, Deus está aqui com você, Deus está com você, não precisa ter medo, não precisa. E aí ele ia para o quarto dele, ela chamava: pai, pai. Ele chegava, orava com ela, repetia versículos, ele também é um pastor, e dizia: Deus está aqui com você. E aí ia para o quarto dele e a filhinha chamava de novo, com medo do escuro, totalmente natural. Ele pensando: que coisa difícil, o que eu posso falar, né? E Deus falou ao coração desse pai, dizendo assim: diga para ela que você está aqui perto, que você está no quarto do lado, porque para ela você é a expressão do cuidado de Deus. E então ele chegou para a filha e disse: olha, filha, você sabe, é claro, mas eu vou dizer de novo, o pai está aqui no quarto do lado. A hora que você chamar, se você sentir medo, pode chamar, que o pai está aqui do lado. Então essa menina descansou e conseguiu dormir. E ele contou esse testemunho de como Deus ministrou ao coração dele. Está vendo? Pai é ser moldado também, aprender de Deus mais. Como Deus ministrou ao coração dele, que naquele momento, ou naquela fase, ele era a expressão para aquela menina da paternidade de Deus. Nem todos têm essa oportunidade. Se você não teve, Deus é pai suficiente para suprir isso. Mas falo para você, pai. Pai, portanto, a paternidade é um testemunho. Que o seu filho possa apontar para você e dizer: olha, Deus falou comigo, ou eu sei que Deus me ama, por causa da vida do meu pai e também da vida da minha mãe, certamente. Quero orar junto com você, e quero te desafiar a agradecer pela vida do seu pai. Seu pai está perto de você, eu sei que alguns aqui vieram com os pais. Se ele estiver perto, você vai orar pela vida do seu pai. Se seu pai não está aqui presente, eu te desafio depois a mandar um recado para ele, mandar um WhatsApp para o seu pai. Se ele é daqui da cidade, você visite ele, né? Se seu pai não está mais vivo, que você possa agradecer a Deus que é pai, né? Pelo pai que ele foi, ou enfim, por aquilo que Deus já fez na sua vida como pai. Mas agora iremos orar e agradecer a Deus por tudo aquilo que ele fez. E você, pai, quero orar por você também, que Deus te dê graça e força nesse ministério que é a paternidade. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, por este pai deste salmo, que é um homem temente a Deus. Essa é a primeira característica dele, Senhor. E, pai, nós queremos ser como pais trabalhadores, queremos ser aqueles que provêm no lar, com certeza, mas a primeira coisa aqui é ter um coração voltado para o Senhor. E eu peço isso para cada pai nessa noite, Senhor. Que aqueles pais que estão aqui, que ainda não te conhecem, que possam entregar a vida a Jesus e serem transformados para que haja temor no coração deles. Que a transformação que desejamos ver nos seus filhos comece aqui em cada pai. Também, Senhor, que nós possamos andar nos seus caminhos, que não haja desconexão entre o que falamos e o que vivemos, entre o que dizemos estar no nosso coração e aquilo que sai nos nossos passos e nas nossas mãos, que nós andemos no caminho do Senhor. Também dá para cada pai aqui, Senhor, trabalho, serviço, que não haja, claro, preguiça em nós, mas que haja a porta aberta do serviço. Alguns pais, Senhor, se desesperam,
porque não tem serviço, porque não tem trabalho, e nós clamamos por isso, Senhor. Dá serviço, dá trabalho, dá, Senhor, um emprego digno, capaz de prover o sustento, o pão, Senhor, para os seus filhos, em nome de Jesus. E nós também, como filhos, queremos agradecer o Senhor como nosso Pai. Eu te louvo pela vida do meu pai, de como ele me criou nos teus caminhos e como ele foi um testemunho vivo do Senhor para mim. E a cada um aqui que teve o seu pai, que pode dizer isso, te louvamos, Pai. Também te peço por aqueles que estão próximo dos seus pais, ou que têm os seus pais ainda vivos, aqueles que se distanciaram dos pais por qualquer situação, seja uma briga, seja uma dificuldade. Pai, queremos clamar que o Senhor converta coração de filhos aos pais e de pais aos filhos, Senhor, restaurando assim esta relação que é tão importante. E a todos nós, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que possamos viver sobre o Pai Nosso, sobre a paternidade do Senhor, curados e amados pelo Senhor, restaurados por esse Deus que nos ama e que é Pai, que pega no colo, que restaura, que sabe do que nós precisamos, Pai. Oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.